Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Jéssica Juste, que ocorreu no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Três Rios, no ano de 2010. Eu já contei esse caso aqui no canal, eu acho que vai fazer uns 3 anos. Era bem no comecinho do canal. E na época o caso já estava sem solução, ia fazer 8 anos. Assim que eu fiz o caso e tudo mais, o pai da Jéssica, inclusive, deixou alguns comentários no meu vídeo e tal, falando um pouco a respeito do crime. Só que agora surgiram novas pistas a respeito de quem possa ser o responsável pelo crime contra a Jéssica. Com isso, eu decidi trazer aqui, as informações do meu vídeo que eu gravei lá atrás, juntamente com essas atualizações. E assim montar um vídeo bem completo aqui para vocês. Para quem já assistiu o vídeo e já conhece o caso, se puder, assiste de novo que me ajuda bastante. E para você que ainda não assistiu, fica comigo aqui até o final que o vídeo está bem completo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jéssica Philippe Juste era uma jovem de 21 anos de idade. Filha única, ela nasceu e foi criada na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. Na época dos fatos, Jéssica estava morando em Três Rios, uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes, localizada no estado do Rio de Janeiro. Ela havia se mudado para Três Rios por conta do seu curso de Direito que fazia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela cursava o seu primeiro semestre de faculdade. Em outubro de 2010, Jéssica foi passar um feriado prolongado na casa da família, em Piracicaba. Após alguns dias de folga dos estudos, no dia 18 de outubro, ela retornou para a cidade de Três Rios. Enquanto caminhava em direção ao seu apartamento, depois de ter passado 2 quadras da rodoviária, Jéssica foi sequestrada e teve a sua vida tirada. O seu corpo foi encontrado logo no início da manhã, em uma estrada vicinal, que liga os bairros Buris e Vila Isabel, a mais de 5 quilômetros do local onde ela foi vista pela última vez. Segundo Simone Monteiro, a mãe da jovem, o crime aconteceu logo após o desembarque. Ela contou que o ônibus saiu da rodoviária do Tietê, em São Paulo, e chegou em Três Rios por volta das 5h30 da manhã. Em entrevista, Simone relembra os últimos momentos com a filha, dizendo: "Nós nos despedimos. A única coisa diferente que ela fez foi abraçar e beijar todo mundo, coisa que ela não fazia. Ela abraçava minha mãe, entrava no ônibus e dava tchau." O momento em que Jéssica chegou à estação de ônibus de Três Rios foi registrado por algumas câmeras de segurança. Algumas dessas imagens gravadas mostram a jovem descendo do ônibus e olhando para trás. Para Simone, tal comportamento demonstrava que a jovem já podia estar sendo seguida desde aquele momento. Uma outra gravação, filmada de uma garagem onde ficam os ônibus, mostra um carro preto passando próximo ao local. A partir das investigações, foi possível perceber que Jéssica fez um trajeto diferente do habitual para chegar ao seu apartamento. Este poderia ser mais um indício de que Jéssica estivesse sendo seguida. Ainda segundo a mãe da jovem, Jéssica costumava ir para o seu apartamento pela avenida, que é um lugar mais movimentado e mais iluminado. Só que naquele dia, ela decidiu ir pela rua de trás, que também dava acesso ao seu apartamento. Segundo a polícia, a jovem carregava uma bolsa e uma mala de rodinhas ao sair da rodoviária. Ela chegou a ser vista caminhando por um rapaz que era distribuidor de jornal. O rapaz, em depoimento posterior, pensou em oferecer ajuda para Jéssica com a mala, mas ele acabou desistindo e entrou na empresa do qual ele trabalhava. Sobre isso, Ângelo Juste, pai de Jéssica, disse: "No começo da rua tinha um distribuidor de jornal e o menino viu a hora que ela passou com a bolsa. Ele falou para o investigador que até pensou em ajudar, mas pegou o jornal e entrou. Acho que ele ficou 2 minutos dentro do estabelecimento e ela já tinha sumido." As investigações mostraram que cerca de R$100 e o smartphone que pertencia a Jéssica foram levados. A mala da jovem foi encontrada posteriormente por moradores de rua e entregue à polícia. A causa do óbito foi devido a um traumatismo craniano, ocasionado por pelo menos uma pancada. Além dos ferimentos na cabeça, haviam também ferimentos no rosto da jovem e ela estava amordaçada com um esparadrapo. Apesar das suspeitas,
a polícia não encontrou nenhum indício de relações forçadas. E a principal hipótese da polícia na época era o crime de latrocínio. Segundo a delegada responsável pelo caso, Jéssica teria lutado por sua vida. A evidência disto seria a presença de terra na calça em que ela usava, que indicava uma possível resistência da vítima no momento em que ela foi atacada. Ângelo, no entanto, discorda dessa teoria policial e diz: "A delegada me falou, seu Ângelo, eu estive lá. Ela lutou. Ela brigou no lugar porque ela estava com o cós da calça cheio de terra." Mas para Ângelo, isso não era um sinal de luta. Era um sinal de que ela foi arrastada. Ela foi arrastada e, por isso, entrou terra na calça da filha. Para a família de Jéssica, o responsável ou responsáveis pelo crime conheciam a jovem e eram da cidade. Eles não acreditam na hipótese de latrocínio, que era a principal linha de investigação. Para Ângelo, a motivação do crime seria por sentimentos de inveja. Ele declara que, além da filha ser privilegiada intelectualmente, ela tinha boas condições. Então, logo, ela começou a se destacar. Os próprios alunos falavam que ela ficava brigando por causa de meio ponto, que ela não aceitava 9,5, tinha que ser 10. O local onde ocorreu o crime fica próximo a um matagal, à beira de uma avenida da cidade. Para Ângelo, sua filha deve ter sido abordada por mais de uma pessoa. Ele diz que ela deve ter corrido e gritado, e não se convence de que ninguém tenha visto. Também cita que seguraram o pulso dela com muita força, fato que pôde ser visto pelas marcas deixadas. Ao que tudo indica, os criminosos utilizaram um veículo para transportá-la para o local onde tiraram a vida dela, já que haviam marcas de pneus próximo ao corpo. A mala da jovem caiu no trajeto, enquanto que a mochila foi encontrada próximo ao local do crime. Segundo familiares e pessoas próximas, Jéssica era uma pessoa super pacata, tímida e reservada. Gostava muito de estudar e só tirava notas boas na faculdade. Segundo seu pai, ele próprio chegava a incentivar que ela saísse mais para se divertir, mas a jovem sempre priorizava os estudos. Os colegas de faculdade de Jéssica ficaram horrorizados com o crime. Uma amiga dela, chamada Vanessa Figueiredo Lima, que também era estudante de Direito, relatou na época que a cidade não tinha policiamento e ninguém queria se responsabilizar, e complementou dizendo que a rodoviária era abandonada e não tinha nenhuma segurança. Ainda de acordo com ela, as pessoas chegam de madrugada na rodoviária e não têm um táxi e nenhum outro tipo de transporte, e que os alunos têm aulas à noite e andam de um bairro para o outro e não encontram um carro da polícia. Ela disse ainda que todos na faculdade ficaram chocados com o que aconteceu com Jéssica e que a jovem era uma pessoa extremamente tranquila, simpática, não estava se relacionando com ninguém da cidade e era a melhor aluna da turma e todo mundo gostava dela. Outro colega de Jéssica, Guilherme Botelho, também estudante de Direito, declarou que ela foi levada por alguém a 30 metros de sua casa. E isso era assustador porque a cidade nunca teve um crime semelhante. Ainda, de acordo com ele, a chegada do crack na região aumentou a ocorrência de furtos, mas nunca tinham presenciado um crime dessa natureza. Em seu depoimento, Guilherme disse que Jéssica não fazia uso de qualquer tipo de entorpecente. Ele disse também que ela não tinha inimigos e era sempre a primeira aluna da turma. Ele também reclamou da segurança do local, dizendo que o policiamento na região era fraco. Segundo ele, apenas 3 viaturas costumavam fazer o patrulhamento à noite em todo o centro da cidade. Henrique Haller, outro colega da jovem, relatou que ela era quieta, não saía muito e nunca tratou ninguém mal. Ele disse que a mãe da jovem desconfia que ela possa ter sido vítima de bullying, mas achava isso improvável, pois ele nunca havia presenciado tal situação. O enterro de Jéssica Gilst ocorreu no dia 20 de outubro de 2010. A cerimônia de despedida foi marcada por grande comoção. Amigos e colegas chegaram a levar uma faixa de protesto contra a violência cometida. Inicialmente, nenhuma hipótese para o crime foi descartada. Uma das delegadas responsáveis pelo caso, Cláudia Bull, revelou que, apesar do celular e o dinheiro da vítima terem sido levados, o cartão de crédito, documento e itens da mala e mochila da jovem foram deixados para trás pelos criminosos.
A polícia analisou também imagens de câmeras de segurança na cidade em busca de maiores informações. Em declaração na época, a delegada Cláudia disse: "Não é um crime típico da região. Estamos pedindo a ajuda da comunidade, porque alguém deve ter visto algo de estranho. No entanto, as ruas estavam desertas, pois era o primeiro dia do horário de verão." Em novembro de 2010, cerca de um mês após o crime, a polícia denunciou Luiz Felipe Gonçalves Mota, mais conhecido como Filipinho, de 23 anos, como um dos responsáveis pelo crime contra Jéssica. Ele já havia sido preso há pouco tempo por tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, Luiz Felipe morava no mesmo bairro onde o crime ocorreu. No momento em que foi preso, o rapaz consumia crack ao lado de uma adolescente de 16 anos. Os policiais colheram o depoimento de diversas pessoas ligadas a Luiz Felipe. Um deles afirmou ter escutado do rapaz que teria sido melhor ter jogado o corpo da estudante em um brejo, ao invés da margem da estrada. O suspeito, no entanto, foi liberado poucos dias depois por falta de provas. Conforme as investigações avançavam, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviu 6 estudantes e um passageiro do ônibus. Eles também analisaram dados do computador de Jéssica em busca de qualquer informação que pudesse ajudar nas investigações. Apesar de não terem certeza, a polícia trabalhou com a hipótese de que tenha sido mais de um criminoso responsável pelo crime. Os investigadores descartaram qualquer envolvimento da jovem com o tráfico de entorpecentes. Inicialmente, as investigações ficaram responsáveis pela delegacia da própria cidade de Três Rios, mas posteriormente o caso foi passado para o DGHPP da cidade de Niterói, passando também pela 10ª Delegacia do Acervo Cartorário e tramitando em segredo de justiça. No decorrer das investigações, o caso teve alguns episódios controversos. Segundo a família de Jéssica, um policial envolvido na análise do crime foi misteriosamente transferido de Três Rios para outro município do Rio de Janeiro. Era como se certas coisas estivessem sendo feitas para impedir que as investigações avançassem. Além disso, o dono de um jornal da cidade acabou tendo a sua vida tirada após ter dito que daria nome aos bois em referência aos responsáveis pelo crime. O dono desse jornal se tratava de José Rubens Pontes de Souza. Ele foi vítima do crime na madrugada de 30 de outubro, 12 dias após o crime contra Jéssica. De acordo com testemunhas, um homem se aproximou de José Rubens e efetuou 2 tiros em sua cabeça enquanto ele saía de uma festa em um bar na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Sobre isso, Ângelo, o pai de Jéssica, disse: "Ele falou na rádio e comentou com a gente: 'Tenha calma, depois de finados, eu vou dar nome aos bois.' Ele estava num churrasco, num domingão, chega um idiota não sei da onde e mete bala." Dias após esse crime, a polícia prendeu o ex-policial militar Renato Demétrio de Souza, acusado de ser o autor dos disparos contra José Rubens. Posteriormente, ele foi reconhecido por testemunhas que estavam no local no momento do crime. O que aconteceu com José Rubens levantou a teoria de que talvez isso fosse uma queima de arquivo, já que ele disse que daria nome aos bois e acabou sendo silenciado poucos dias depois. Algumas pessoas acreditam que os responsáveis pelo crime contra Jéssica podem ser filhos de gente importante e que por isso é feito de tudo para que o crime não seja solucionado. No entanto, no que diz respeito ao caso de José Rubens, a polícia afirma que o motivo foi um desentendimento por causa de máquinas de caça-níquel. De acordo com a polícia, o ex-PM alugava essas máquinas para donas de bares da região e dividia os lucros com os comerciantes. A vítima, José Rubens, teria se recusado a se associar a ele nesse esquema e acabou sendo tirado do caminho pelo mesmo. Anos depois do que aconteceu com a filha, Ângelo diz que, mesmo com a passagem do tempo, a dor continua forte. Ele declara: "Não voltei a viver e não sei se voltarei a viver da forma como eu era antes, porque aqui a gente é sobrevivente de uma guerra e da crueldade humana." Ângelo diz também não ter mais esperanças de ver os responsáveis pelo crime na cadeia e que aguarda agora por uma justiça divina. Sobre isso ele diz: "Eu não acredito que os culpados serão presos, mas o que eu falaria para eles é o seguinte: quando eles começarem a sofrer e nada que eles fizerem conseguir reverter a situação,
que eles procurem nesse momento tentar convencer a Deus a não dar aquilo que já está guardado para eles. Já para Simone, mãe de Jéssica, o ideal seria que a justiça acontecesse diante dos seus olhos. Ela diz: "Eu sou um pouco mais pé no chão. Acredito em Deus, mas eu prefiro que a justiça seja feita aqui para eu ver. Mas eu duvido que isso venha a acontecer. Nesse país, você faz as coisas e não é preso. A pessoa tira a vida de outro, a polícia prende, a justiça solta." De acordo com fontes, o caso permaneceu sendo investigado nos anos seguintes, até que em 2018 ele foi arquivado. Em setembro de 2023, quase 13 anos após o crime, uma nova pista surgiu. Se tratava de uma filmagem realizada por câmeras de segurança de uma rua próxima de onde Jéssica havia sido sequestrada. Na filmagem, é possível ver uma motocicleta sendo conduzida por uma mulher e na garupa há uma jovem sem capacete e com mochila nas costas. A família acredita que a jovem que estava na garupa dessa motocicleta seja Jéssica, pois as roupas e também a mochila batem com o que ela estava usando no dia do crime. Em uma entrevista concedida em setembro de 2023 ao Domingo Espetacular da Rede Record, Ângelo, o pai de Jéssica, declarou que sabe quem é a mulher que está por trás do crime que vitimou a sua filha. Ele disse que não pode revelar a identidade dela, mas que ela até esteve em sua casa na época em que Jéssica era viva. Segundo ele, essa mulher seria uma colega de faculdade de Jéssica e queria algo mais com a jovem, mas Jéssica nunca correspondeu. Ele acredita que, devido a isso, ela teria planejado o crime com a ajuda de outras pessoas. A teoria seria que assim que Jéssica chegou na rodoviária de Três Rios, ela foi abordada por essa mulher que a convidou para ir até um sítio onde acontecia uma festa. Essa festa estava sendo realizada por jovens que são filhos de pessoas influentes da região e que também teriam ligação com o crime organizado. E foram esses jovens que ajudaram a mulher a praticar o crime contra Jéssica. O pai de Jéssica chegou a receber um áudio de uma mulher que não quis se identificar e que é moradora de Três Rios. Nesse áudio, ela diz que Jéssica havia sido levada para uma emboscada planejada por alguns jovens. Segundo ela, tudo foi premeditado, mas a intenção não era tirar a vida da Jéssica, só que as coisas saíram do controle. A equipe de reportagem do Domingo Espetacular localizou essa mulher e entrou em contato com ela. Ela havia se mudado de Três Rios um tempo depois do crime, pois estava com muito medo. Ao falar com a reportagem por telefone, ela disse que na época do crime, chegou a ver um vídeo que mostra o momento exato em que Jéssica recebe a pancada na cabeça que tirou a sua vida. Segundo ela, nesse vídeo, era possível ver um carro na estrada de terra e Jéssica já fora dele, no chão, implorando por sua vida. Em determinado momento, alguém dá uma pancada na cabeça dela e ela não reage mais. E aí, é possível ouvir vozes no fundo, dizendo que deu ruim e o vídeo acaba. Ela disse que nunca foi até a delegacia de polícia contar o que viu e ouviu porque temia por sua vida. De acordo com ela, muitas pessoas na cidade sabem do que aconteceu, mas preferiram se calar por medo. Ela disse que a polícia já sabe de tudo, mas foi toda comprada e que todo policial que tentasse investigar o caso era transferido, algo que ocorreu com a própria delegada. Ela finalizou dizendo que se fosse até a delegacia de Três Rios e contasse o que sabia, ela provavelmente seria silenciada para sempre. A reportagem do Domingo Espetacular ainda tentou contato com algumas pessoas de Três Rios que eram colegas de Jéssica na época do crime, mas nenhuma dessas pessoas quis falar sobre o assunto. Os repórteres também tentaram falar com os policiais que trabalharam nas investigações do crime na época em que ele ocorreu, mas descobriram que todos eles foram transferidos para outras cidades no decorrer dos anos. A polícia informou que se a família de Jéssica possui novas provas a respeito do crime, é só eles irem até a delegacia de Três Rios e apresentá-las, que o caso será reaberto. De acordo com a família, Jéssica queria voltar para sua cidade natal. O pai da jovem disse que ela estudava direito em Três Rios, no Rio de Janeiro, desde março de 2010, mas ela havia comentado com a avó que queria voltar para Piracicaba. Os familiares não sabem dizer o porquê, já que ela gostava muito de estudar e dizia que queria dar orgulho a eles. Ainda, de acordo com o pai da jovem, ela havia sofrido ao sair de Piracicaba. Ele disse que ela precisou mudar totalmente a vida dela,
vencer a insegurança não podia ser fraca. Ela encarou o desafio, mas ligava para a família umas 4 ou 5 vezes por dia por conta da saudade. Bom, com essa nova pista, eu espero que esse caso possa finalmente ser solucionado. Mas e vocês? Acreditam que agora os culpados irão pagar pelo crime? Deixe a opinião de vocês aqui no comentário. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.